na Era do Espírito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Eu me chamo Pamela Demeterco e é com todo carinho que venho, através desse momento, fazer uma breve reflexão sobre o sacrifício segundo o Espiritismo. Esta doutrina consoladora que nos faz questionar sobre a vida e que muito temos que aprender com a nossa caminhada evolutiva. Então, meus queridos irmãos, buscando na obra o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, um dos tópicos fala sobre o sacrifício mais agradável a Deus. E é sobre ele que vamos falar hoje, um assunto que inevitavelmente nos faz questionar que tipo de sacrifício é mais agradável a Deus. Será que é o de bens materiais? Ou será que é o de oferenda de animais? Vou então relembrar neste momento de uma das leis de Deus, que é a lei do progresso, que é uma das 10 leis morais a que cita Allan Kardec na parte 3ª do Livro dos Espíritos, que diz que tudo evolui, que o átomo primitivo de hoje será o anjo de amanhã. E fazendo uma junção com o tema de hoje, esta lei do progresso também atua no sacrifício. Mas como? Se pensarmos que desde a antiguidade, durante milhares de anos, as pessoas praticavam o sacrifício humano, como rituais de forma que agradasse a algum deus ou alguma força espiritual. E então, depois, com o passar do tempo, o sacrifício começou com a oferenda de animais, que era levado para o altar como oferta a Deus. E, se observarmos nas nossas crenças, nos dias atuais, ainda em 2024, precisamos acender uma vela, por um pedido ou por um agradecimento. Precisamos ainda de algo material para expressar a nossa fé. Precisamos ir no templo religioso e dizer o sacrifício que fizemos. Às vezes falamos, Deus sabe o sacrifício que fiz para vir até aqui. E às vezes é difícil mesmo irmos a um determinado local. E isso não é uma crítica, mas uma percepção do quanto repetimos essa ideia até hoje, de um jeito mais evoluído, porém ainda errôneo, do que diz respeito ao sacrifício verdadeiro que agradará a Deus. Será esse mesmo o sacrifício que Deus quer de nós? Ou será que é o de limpar os nossos corações? Diante dos ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos deixou, é possível saber que o sacrifício mais agradável a Deus é o do nosso próprio ressentimento, para que o ódio não nos faça veneno em nossos corações, que antes de pedirmos para ser perdoado, devemos primeiro perdoar, ou seja, reparar as injustiças que cometemos com os nossos irmãos, que muitas das vezes nem percebemos a palavra maldita que entregamos, o olhar de julgamento que direcionamos, ou não percebemos até a atitude preconceituosa que tomamos com algumas pessoas. A verdade é que diante da nossa rotina atribulada de compromissos e sentimentos ansiosos, mal trabalhados, acabamos não percebendo o outro. Então, na nossa individualidade, é preciso tirarmos um tempo para reflexão e para indagações. Parar para nos perguntarmos de como anda o nosso respeito para com o próximo, de como estão os nossos pensamentos com relação à construção e até à manutenção de ambientes mais harmônicos que estamos vivendo.
Ainda refletirmos de como lidamos com os nossos relacionamentos diários e de como andam as nossas atitudes diante dos desafios terrenos que estamos experimentando. São tantas outras indagações que são fundamentais para a nossa evolução moral e que assim nos levará a uma fé raciocinada, que a doutrina espírita com especial sabedoria trabalha e que nos levará a fazer escolhas benéficas diárias. No livro Seja Feliz Hoje, de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco, nos reforça que, abre aspas, nem sempre será fácil superar situações provocativas, mas se treinarmos, mediante o exercício da compaixão, ver o outro como enfermo ou até como um veículo de dissolução, conseguiremos manter a serenidade e a paz, sem assimilar-lhe o ódio ou a agressão, com que nos provoca a descer aos pântanos primitivos do passado evolutivo. Fecha aspas. E tendo ainda como nosso guia maior o nosso querido Mestre Jesus, que através da sua passagem aqui na Terra, nos ensina a espiritualizar o sacrifício, espiritualizando o sacrifício e nos colocando no lugar do próximo. Pensamos que um sacrifício divino é algo gigante, algo fora do comum, mas a doutrina espírita nos reconduz ao Evangelho em sua primitiva simplicidade e nos faz perceber que o sacrifício verdadeiro, aquele que realmente agrada a Deus, é o que vem de dentro da gente. E o bom disso tudo é que podemos começar com pequenos passos, até porque sabemos que a evolução moral não dá saltos. Então, não precisamos nos angustiar e pensar que tudo deve acontecer desde já. Mas sim, irmos a cada dia melhorando e exercitando o nosso olhar bondoso para com os outros. E como? Gosto de lembrar que o filósofo Platão já dizia que a felicidade é conhecimento. E, de fato, vai ao encontro com que a doutrina nos reforça a todo momento, que é através do nosso autoconhecimento que viveremos no caminho do bem, para o nosso próprio bem-estar e para o bem-estar de todos que nos rodeiam. Vale lembrar de um exemplo que nos tempos da antiguidade, quando não tínhamos o conhecimento do fenômeno da trovoada, sentíamos medo. Mas hoje a ciência nos traz o estudo de como ocorre este efeito. E então passamos a compreender e assim perdemos o medo. É providencial que saibamos aproveitar todas as oportunidades que nos aparecem para praticar o nosso orgulho de forma saudável. Como dizem os pediatras, crescer dói, mas vale a pena. Uma prática que costumo experimentar e vou compartilhar aqui com vocês é que quando me encontro em situações de contrariedades com algum irmão, fico pensando nos meus próprios defeitos, no que eu preciso evoluir. E assim, consigo mudar o foco da situação para a minha evolução moral. E sempre lembrando do importante ensinamento de Jesus quando diz, abre aspas, aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, fecha aspas. Então, meus queridos irmãos, que a gente possa hoje e todos os dias refletir sobre o sacrifício mais agradável a Deus, que é o nosso exercício de reconciliarmos com todos os nossos irmãos, eliminando o nosso orgulho e buscando trabalhar a empatia e a caridade. Muito obrigada pela atenção e fiquem com Deus. Na Era do Espírito.